Olá pessoal, hoje é segunda-feira, dia 3 de março, segunda de carnaval. Mas aqui na capital do vinho a festa nacional não tem mais tanta tradição. Até tivemos tradição algumas décadas atrás. Vinham gente aí de toda a região para folhear em Bento Gonçalves. Mas na atualidade isso não acontece mais com tanta grandeza como tinha outrora. Bom, essa foi a explicação para que você que é de fora da cidade não cause estranheza de a gente não falar tanto desse trato, né? Como é falado aí em outros órgãos de imprensa nessa época. Bom, vamos passar então aos destaques de hoje. Hoje e amanhã a Câmara de Vereadores não funcionará e voltará ao seu expediente normal na quinta-feira, dia 5 de março, quando será feita a sessão da semana, que era para acontecer hoje. Na nossa conversa sobre política, vamos entender por que o vice-presidente não completou a vacinação contra o Covid. Será que é porque ele é médico, ele sabe de algo que a gente não saiba? Bom, saiba também de uma coisa muito interessante. Eu acho que vai deixar você sem dormir essa noite. A previsão de Michel Nostradamus para 2025 tem tudo a ver com esse calor. Dificuldades no abastecimento de água, saiba o que a Corsan fala sobre essa situação. E não podemos esquecer dos destaques da dupla Grenal. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias, com Ednei Paini, diretamente aqui de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. É isso aí, pessoal. Iniciamos a nossa conversa política de hoje sobre o que nós falamos também semana passada, né? Falamos sobre vacinação contra a dengue e que o governo só liberou doses para pessoas de 10 a 14 anos e o resto da população, se quiser se imunizar, tem que pagar. Esta foi uma das situações que levou o presidente Lula a demitir a ministra Nízia. Ela até fala que não, mas com certeza essa foi uma das premissas da demissão da ministra. Bom, também reiterando esse assunto, né? Falando da ministra, né? Essa é a terceira ministra do governo Lula a ser substituída por um homem. O governo falava tanto em diversidade de minorias, né? E está pregando exatamente o oposto do que fala. Bom, vamos voltar a falar das vacinas, porque é isso que a gente tem que fazer. Temos que cutucar a onça com a vara curta. É o intuito do repórter, ele tem que saber, ele tem que explicar. Você sabe que o vice-presidente Geraldo Alckmin não tem a carteirinha de vacinação completa? Com a imunização do Covid. Sabemos que essa foi a bandeira do partido que ele é coligado, que ele representa. A bandeira deles era a vacina, né? Que o presidente anterior era negacionista, não sei se é negacionista, se não é. Mas então, pelo que eu entendi, façam o que eu falo e não faça o que eu faço. Bem complicado, né? Ele, além de ser vice-presidente, ele é médico, né? Ele tem instrução médica, conhece os preceitos. Será que ele sabe de algo que nós não sabemos? Mas mesmo assim, eu sempre digo a vocês, a vacina, toda vacina veio para fortalecer o ser humano. Recebemos vacina desde que nós nascemos. Ela erradicou vários males. Bom, o caso é que o presidente e o vice, eles ergueram a bandeira, né?
e agora estão se torcendo para o outro time? Ou seja, eles criticavam no passado e agora não querem se vacinar? Bom, mesmo ser um dos primeiros, sabia que o Jair Bolsonaro foi um dos primeiros presidentes a comprar as doses? Mesmo antes da Anvisa aprovar as vacinas, ele já tinha comprado, né? É uma situação anormal. Não se sabia se iria acontecer alguma coisa ou não. Bom, a questão agora é que está acontecendo justamente ao contrário. E temos que alertar a população, pois o governo não quer comprar as doses da vacina contra a dengue. E será que o presidente Lula vai sofrer sanções, as mesmas que o ex-presidente sofreu? De negacionista? De não querer comprar? Será que ele despediu a Anísia e agora o ministro que entrou no lugar dela vai comprar essas vacinas? Falando nisso, 13 ministros do governo Lula, olha, já que é 13 o número dele, 13 ministros do governo Lula estão com a vacinação incompleta. É complicado, né? Falar uma coisa e fazer outra. Nessa mesma conversa política, vamos parar de falar de vacina. Você já entendeu que algumas pessoas falam e fazem outra coisa, né? Deixa eu dar um exemplo disso. Você lembra da Operação Lava Jato? É claro que lembra, eu tô falando sempre dela aqui. Olha só o que aconteceu. O ministro do Supremo, Dias Toffoli, suspendeu a multa da JF. Da família Batista. Sim, aqueles que fizeram acordo de leniência. Deixa eu te explicar o que é acordo de leniência. É um instrumento jurídico sancionador celebrado entre a administração pública e uma pessoa jurídica. Nesse caso, a JF, que foi colaboradora voluntariamente. Por quê? Ela disponibilizou informações e provas sobre esses atos lesivos praticados e assumidos por sua responsabilidade. Bom, o objetivo dessa pausa aí, o objetivo é identificar outros envolvidos na infração e ter informações para condenação. Isso de acordo com o ministro, né? A reparação integral dos danos a empresa tem que devolver. Então, resumindo, o que eles fizeram? Um acordo, a JF fez um acordo entregando o resto da patota que levou grana na Lava Jato, que desviaram bilhões, inclusive muita gente ligada ao Partido dos Trabalhadores, quase todos, né? E concordaram, a JF concordou em pagar o que eles desviaram. E o ministro deu uma martelada suspendendo essas responsabilidades do pagamento da dívida. Então o ministro vai mandar analisar as provas, inclusive as que Sérgio Moro conseguiu com escutas telefônicas. Toffoli disse que as escutas podem ter sido conseguidas fora da lei. Que é isso, Toffoli? Os caras... Eles disseram que foram eles que fizeram as falcatruas e você quer dar um acalento para as crianças? Resumindo, o ministro suspendeu o pagamento, não foi de pouquinho, foi 10 bilhões e 300 milhões de reais. Que coisa estranha, né? Eu vou dizer uma coisa mais estranha agora para vocês. A advogada, quem defende a JF é a esposa de Toffoli. É aí que as coisas começam a se complicar, né? O ministro julga o caso que já tinha sido julgado e os integrantes já tinham sido condenados. Agora eles estão no meio do governo de novo, né? Mas eles tinham sido condenados e a esposa
que Toffoli defende os condenados. Que coisa estranhíssima, né? Bom, amanhã tem mais um bloco Entendendo a Política. Eu sei que é difícil pra caramba o que a gente fala aqui pra se entender. Nem o pessoal que estuda direito não entende mais o que está acontecendo no Brasil. E é só no Brasil, hein? Não, tem algumas coisas aí, tipo Nicarágua, Venezuela, sabe, o seu Maduro não conseguiu ganhar e disse: daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. E ninguém faz nada, né? Vamos para o bloco esportivo. Amanhã tem mais política para vocês. Fiquem tranquilos. Pessoal, depois de 4 anos, 4 anos, volta a ter Grenais nas finais de um Campeonato Gaúcho. Eu já tinha previsto isso no jornal de sexta-feira, queria ter esse ano um final com os 2 times mais ricos do estado, mais bem estruturados, né? Mas não vou mais fazer essa previsão, pois o jogo do Grêmio e Juventude quase eu queimei a língua. Foi um jogo eletrizante, teve de tudo, expulsão. Na primeira etapa, o Gemerson, né? O Juventude lutando de igual para igual, inclusive ganhando quase todo o tempo normal. Era só Juventude. O Grêmio jogou não muito bem, né? E levando o time da Serra a ir para a final, precisava aí de pênaltis, né? E no infortúnio do tempo, na última jogada da partida, o Juventude já estava ganhando. E na última jogada da partida, o zagueiro tricolor entrou no lugar de Gemerson. Conseguiu um improvável. Um gol de bicicleta. E levou a partida para os pênaltis. Depois disso, uma locomoção imensa foi feita por parte do Juventude, que tinha a partida na mão, como eu falei. Na sexta-feira, né, eu tinha falado, né, que eles iam vir grande e o jogo ia ser difícil. Não achei que ia ser tão difícil assim, né? E também mencionei a frase jogo é jogo. Então, de agora em diante, não tem mais previsão. Previsão é muito difícil de fazer e no meio aí teve confusão, né, quando terminou o jogo aí. O técnico do Grêmio foi expulso, meteu a mão na cara do jogador de Juventude, do Enio, e que no final deu a vitória para o Grêmio. Mas Quinteiros não deverá estar na casa mata nessa decisão aí. Pelo menos essa primeira, não sei como é que vai funcionar esse negócio, mas eu vou dizendo para vocês. Então, foi complicado. Os vilões do Grêmio foram o experiente Vila Sante e Pavon. Os 2 entregaram a paçoca. E o herói da partida foi novamente o goleiro Thiago Volpe, que defendeu 2 cobranças e fez o gol de pênalti. Então, por sua causa, o Grêmio está na grande final do Campeonato Gaúcho e terá o seu primeiro confronto neste sábado às 16h30. E o segundo finalista é o Internacional, né, que teve a partida mais segura, né, do que o Grêmio, né? 3-1. Destaque do confronto foi o Ener Valencia, que marcou 2 vezes. Marcador Vitinho também já fez 5 gols. Então, Ener Valencia foi o nome do jogo. E uma hora ou outra ele tinha que deslanchar, né? Ele chegou como grande ídolo e não conseguia. E agora veio pra frente, né? Resumindo, pela 29ª vez, o Gauchão será decidido com um clássico Grenal. 2 partidas. A primeira na Arena, a segunda o confronto será no Beira-Rio. A campanha do Internacional foi melhor que a do Grêmio, né? E por isso a finaleira será no Beira-Rio. Então o primeiro combate é sábado às 16h30. O Grêmio em busca do Octa e o Internacional querendo quebrar essa hegemonia e voltar a ganhar taças. Será que vai acontecer o quê? Vamos esperar. Sábado às 16h30, o primeiro confronto. Oferecimento de Natal Fitness é o bloco esportivo.
Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, bem ao ladinho do Shopping América tem a Natal Fitness e ali você acha acessórios esportivos. Eu queria saber uma coisa agora de você que ouve, que vê o meu jornal. Você acredita em profecias? Em sobrenatural? Na realidade, achei uma pauta aqui meio fora da casinha. Mas assim, se você acredita em figuras históricas, né, na Bíblia tem muitas profecias e muitas delas já se cumpriram. E eu gostaria de falar a vocês de uma figura histórica chamada Nostradamus. Você sabe quem foi Nostradamus? Ele foi um astrólogo, médico, escritor e profeta. Profeta é o que profetiza, né? Ele é francês, foi francês, né? Viveu de 1503 a 1566. 63 anos, né? Ele passou por essa terra. Ele escreveu alguns livros, né? Les Prophéties. Eu não sei bem falar em francês, mas é as profecias. Que hoje é facilmente achado em qualquer boa livraria. Você acha esses livros do Nostradamus? E também na internet, né? As suas profecias causam arrepios em muita gente até hoje. E eu vou contar uma para vocês agora. Pelo menos é muito curioso, pois nesse livro ele preveu, nesses livros que ele escreveu, nessas profecias, ele preveu vários fins para a humanidade. Muitos deles se concretizaram, como o grande incêndio de Londres, a Revolução Francesa, o nascimento de Napoleão Bonaparte, o nascimento de Adolf Hitler, ele preveu também, gripe espanhola, holocausto, a morte do presidente Kennedy, ele preveu, e o último foi a destruição das Torres Gêmeas em Nova York. Ele preveu essas coisas. Veja bem, ele escreveu estas previsões há 500 anos atrás. Bom, e vem se concretizando algumas até aqui. Não sei se isso é profetizar, é sorte, ele preveu, sei lá, né? Mas você entendeu a gravidade da situação? Preste atenção. Se no dia 10 de setembro de 2001 eu tivesse falado que os 2 maiores prédios de Nova York iriam cair no dia seguinte, o que você me diria? Você me diria que eu seria louco, né? E o que aconteceria se aconteceu, né? Depois, o que você diria? Que eu seria um profeta? A ideia não é te apavorar. Nostradamus previu uma grande erupção solar esse ano. Então quente já está quente pra caramba. E de acordo com os cientistas, se houver uma erupção solar, trará à Terra um retorno à Idade das Trevas, pois todos os canais de comunicação se perderão. Nostradamus profetizou que em 2025 acontecerá uma grande tempestade solar. Ele descreve como fogo que dança no céu. Bom, a temperatura já está de fritar ovos. Será que o francês Nostradamus também acertará essa? Tomara que não, né? Pois esse ano o calor tá demais. E aqui na Serra, de 2 anos para cá estão acontecendo vários desastres naturais, difíceis de explicar.
Mas vamos ficar de olho. Tomara que isso não se revele verdade, né? E que se revelar, que Deus nos ajude. Pois o calor tá demais, ó. Tô suando, ó. Tô suando, não é fácil. Bom, vamos deixar o Nostradamus pra lá, porque o calor tá demais, mas temos que falar de outra coisa aqui na capital do vinho. O calor extremo e a capital do vinho passando dificuldades com a falta de abastecimento de água, vazamentos, faturas muito altas. Tive um monte de relatos aqui de pessoas que pagavam, estão pagando o dobro do que pagavam. A empresa que foi privatizada em 2023 ainda passa por reformulações. Quando o governador do estado assinou o contrato da venda da estatal para o grupo Aegea, que vem realizando aí diversas obras no município, ela vem fazendo diversas obras no município ao mesmo tempo. Resumidamente, ela abre um buraco e não termina o serviço, abre outro, e deixando Bento Gonçalves mais parecido como um queijo suíço. Desde então, a população se queixa muito, mas muito mesmo, e bota a culpa na privatização. E eu vou desmistificar isso hoje para você. Eu até acredito que não é só isso, pois primeiro temos que entender que se a Corsã não fosse privatizada, a situação seria até a mesma ou até pior. Há duas situações para analisarmos. A primeira é que o Estado não tinha mais dinheiro para honrar seus pagamentos, as suas despesas com essa empresa, né? Essa empresa do Estado se tornou uma espécie de cabide de empregos, que é complicado, né? Dava mais despesa do que lucros. Outra situação aí, os deputados estaduais aí aprovaram uma lei chamada Marco Legal do Saneamento, que prevê que a empresa tem que ser responsável pelo saneamento até 2033, que leve 100% de água potável a toda a população e tratasse 98, 95% do esgoto do estado. Um investimento quase impossível para a estatal, que estava dando prejuízo. Então, fazendo a privatização, o governo teria dinheiro para quitar algumas dívidas antigas, não sei se quitou, e ainda teria responsabilidade com a nova lei, teria sem responsabilidade com a nova lei, porque ele vendeu a empresa, então a empresa tinha que se responsabilizar com essa meta. A adutora principal que sobe água aí do barracão e vem para ir para o bairro Planalto para ser purificada, para ser mandada para as... está sendo duplicada, tá, pessoal? Ela está sendo duplicada, mas está sendo muito devagar nessa coisa. Porque presta atenção, desde que Bento é Bento, não é muito mexido nessa Corsã aqui em cima, hein? E a população aumenta e não acontece nada. Bom, o superintendente, o Cassol, até agora, diz que a Corsã atende 100% da área urbana da capital do vinho. A prefeitura tinha feito até um contrato de tratamento de esgoto e nele estava previsto a implantação de 3 estações de tratamento de esgoto. Foi em 2011 que a Corsã iniciou as obras no barracão e em 2021 entregou as instalações do Burati e do Vale dos Vinhedos. Estão previstas no contrato, mas não foram efetivadas aí, não se sabe quando vai ter a conclusão dessas duas. Mas de acordo com o superintendente da Corsã, atualmente aproximadamente 4% do esgoto é coletado e tratado. 4%. A meta é alcançar 45 até 2028 e 90 até 33. Segundo o Instituto de Pesquisas, 92,3% da população de Bento Gonçalves é atendida com abastecimento da água, de forma em que 9.480 habitantes não têm acesso à água.
Já sobre o esgoto, 0,57% da população é atendido com esgoto sanitário. E assim, eu vou dizer assim, ó, 0,57%. A média do estado é 35,8% e do país é 55,5%. E Bento é 0,57%. Sobre as variações dos valores das faturas, Cassol explica que houve 4 pontos específicos impactantes e desses valores, né? A leitura média nos últimos 3 meses, um reajuste de 6,46% nas tarifas, que aumentou o consumo, aumentou o valor, né? E alguns vazamentos internos dentro dos pátios. E daí a Corsan não tem o que fazer. Bom, de acordo com o superintendente, as pessoas não foram lesadas, mas a necessidade de esclarecer e dar a transparência aos clientes. A Corsan está à disposição para atender os clientes que tiverem dúvidas e questionamentos sobre as faturas, tá, pessoal? Bom, vamos a um pequeno comercial e nós voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, gostou? Hoje, então, devido a ponto facultativo, não houve sessão ordinária da Câmara de Vereadores, né? Ela ocorrerá na quarta-feira, dia 5, e botará em pauta a Lei número 5 de 2025. Que dará permissão ao município 37 cargos técnicos de enfermagem a fim de suprir as demandas nas escolas de serviços de urgência e emergência. Cara, nós estamos em março. Será que não era de se botar em votação isso antes? Teria que deixar as creches sem enfermeiras, sem técnicos em enfermagem? Tem que esperar começar as aulas? Outra curtinha para vocês aí é que as farmácias populares atenderão em horários diferenciados. As farmácias do Botafogo e do São Roque hoje funcionarão das 8 ao meio-dia e de tarde das 13 às 17. E amanhã só do Botafogo ficará, aquela que fica ao lado da UPA, e funcionará nesse mesmo horário. Temos uma informação aí do final de semana, mas ela pode ter alterações. O trajeto da BR-470 entre Bento e Veranópolis teve um deslizamento que bloqueou ali parte da BR, né? O incidente ocorreu devido às fortes chuvas, né, que deu esse final de semana. E as equipes do DENIT trabalham para liberar o trecho. Não sei se já, quando você está vendo esse jornal, já não foi liberado, tá? Mas é bom sempre se alertar. Se você vai ter que fazer esse trecho, tente se informar com a Polícia Rodoviária ou com o DENIT, que se não der para ir por aí, você pode ir por Cotiporã. Vai por Cotiporã, sobe até Veranópolis e bau, né? Não pode ficar sem fazer o trajeto se você sabe que tem um desvio. É bem mais longo o caminho, mas dá para se ir sim. Olha aí. A imagem de fundo se refere também a Corsan de Bento Gonçalves. E eu quero dizer o seguinte, que o local estará fechado nesse feriado de carnaval. Só atenderá agora em formato digital ou pelo telefone. Entra lá na corsan.com.br ou por telefone. Só volta a atender a Corsan aqui em Bento. Essa aqui é a Corsan de Bento, é a foto da Corsan de Bento. Só atenderá presencialmente na quarta-feira, dia 5, a partir das 13 horas, tá, pessoal?
Um grande abraço para vocês. E hoje o Jornal Últimas Notícias se encerra aqui. A gente volta amanhã com mais uma edição. Até lá, pessoal. Valeu, tchau.